Olá, o meu nome é Ana. Esse vídeo é para a disciplina Estudos Morfossintáticos e é sobre a unidade 1, que fala sobre as origens do português brasileiro e a história da língua. A história da nossa língua, desde o início, ela passou por vários contatos linguísticos, e isso explica o porquê de algumas palavras serem escritas de tal forma, os seus significados e as suas características fonológicas. Todas as línguas modernas, elas são provenientes do latim. O latim era uma das principais línguas dos romanos, então toda a história da língua portuguesa começa lá com os romanos. O Estado romano era uma sociedade que estava evoluindo e se tornando cada vez mais complexa. Ou seja, entre o século V a.C. e 2 depois de Cristo, o Estado romano ele foi conquistando diferentes regiões da Europa, da África e da Ásia. E isso fez com que o latim se transformasse na principal língua. Ao mesmo tempo em que o latim se transformou na principal língua, ele também entrou em contato com outras línguas. Línguas essas dos povos que viviam nesses territórios que foram conquistados pelos romanos. Através desse contato com outras línguas, foram surgindo diversas variações linguísticas do latim. A mais conhecida dessas variações é o latim clássico, que era falado e escrito pelas pessoas cultas e escritores da sociedade da época. Era uma linguagem mais complexa e estilizada. Outra variação é o latim vulgar. Esse já era falado por diversas classes sociais e era falado em situações mais informais, sem muitas preocupações estilísticas. Era uma linguagem mais simples e também mais suscetível a mudanças, já que era somente na modalidade falada. Por ter tido contato com várias línguas faladas na época, o latim vulgar ele permaneceu vivo nas línguas em que deu origem, diferente do latim clássico, que permaneceu o mesmo e acabou se tornando uma língua morta. Dessas modificações que o latim vulgar passou, surgiram as línguas românicas, que também são conhecidas como línguas neolatinas ou romance. E atualmente essas línguas são representadas pelo português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Então, como então surgiu a nossa língua portuguesa? Quando os romanos, então, conquistaram o extremo da Península Ibérica, que é onde hoje se localiza Portugal e Espanha, na época era chamada de Galiza, lá eles encontraram um povo que era chamado de galegos. Esse povo falava uma língua da família céltica. Essa língua ela serviu de substrato para o extrato latino, ou seja, a antiga língua céltica ela desapareceu, mas ela influenciou o latim vulgar, que então passou a ser a nova língua desse povo. Esse contato entre o latim vulgar e o substrato céltico dos galegos fez surgir uma língua da qual se originam todas as línguas que podem ser incluídas no grupo porto-galego, dentre elas o português europeu e todas as línguas portuguesas faladas nas colônias de Portugal, como o português brasileiro, o português angolano, o português moçambicano. A Península Ibérica ela ainda foi invadida por povos germânicos no século V, os conhecidos bárbaros, e esses adotaram a língua já falada nesses reinos, então aconteceu ao contrário. Nesse processo aconteceu o que se chama de superextrato, ou seja, é a língua do povo conquistador que não é imposta ao povo conquistado, e nesse caso especificamente influenciou muito principalmente no nome das pessoas e dos lugares. Mais tarde, também os árabes ocuparam a Península Ibérica, provocando o surgimento de um dialeto moçárabe arabizado. Tempos depois, o condado portucalense se separa do condado de Galiza e torna-se um reino independente de Portugal. Então, quando os portugueses foram expandindo suas fronteiras, eles chegaram na América. Especificamente aqui no Brasil, eles se depararam com mais ou menos umas 300 línguas indígenas faladas. Apesar disso, o português ele conseguiu se impor e passou a ser a língua oficial. Isso depois de um bom tempo de bilinguismo. A língua portuguesa então passa a ser o extrato e a língua indígena o substrato.
A contribuição do substrato indígena, especialmente o tupi, para o nosso português brasileiro, se deu predominantemente no léxico, ou seja, muitas palavras da nossa língua são de origem tupi, por exemplo, Iguaçu, Paraíba, Curitiba. E o extrato português também entrou em contato com o substrato, que era constituído pelas línguas africanas dos negros, então, que vieram da África para serem escravizados aqui no Brasil. O extrato português, ao ser imposto aos africanos, então escravizados, sofreu alterações profundas na sua gramática, as quais influenciaram altamente o português brasileiro. Muitas palavras são de origem africana, por exemplo, agogô, babaca, cachaça, enfim, muitas. Então, a língua ela é mutável e ela está sujeita à ação do tempo e do meio. Ela reflete as diferenças individuais de cada falante. Por exemplo, em nosso país, encontramos diversas variações linguísticas. Um gaúcho não fala como um baiano, um carioca não fala como um catarinense, e é isso que faz com que a nossa língua portuguesa seja tão interessante. Na minha opinião, a norma culta deve sim existir e ser respeitada, pois eu acredito que sem ela, a comunicação e também a escrita, eu acho que se tornaria um caos. Mas também temos que enfatizar que escrever é diferente de falar. Ao falar, as variações linguísticas elas se fazem presentes. E isso acontece porque nós vivemos em uma sociedade complexa onde diferentes grupos sociais fazem parte. As variações linguísticas elas acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então é compreensível que seus falantes façam ajustes de acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes modos de falar devem ser considerados como variações e não como erros. Quando tratamos as variações como erro, cometemos o que chamamos de preconceito linguístico, que associa erradamente a língua a um status. Eu, na minha opinião, trabalhar isso em sala de aula, esses temas, como a história da língua portuguesa e as variações linguísticas, contribuem para que o aluno aprenda a norma culta, que essa vai ajudá-lo a se comportar linguisticamente em cada situação, com cada pessoa, ele vai conseguir se comunicar, seja online, pessoalmente, por escrito, por mensagem de voz, enfim, de acordo com o momento, e também para que ele aprenda a não cometer preconceito linguístico a quem usa as variações linguísticas.